Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando ressuscitou, os discípulos se lembraram do que ele tinha dito. Acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós realmente cremos que as palavras do Senhor são de vida eterna. Vejam, irmãos, estamos na metade da Quaresma, essa grande preparação para a Páscoa, esse treinamento intensivo da vida cristã. E tudo o que nós fazemos é colocar a palavra de Deus em prática. A palavra do Senhor, que nós cantamos no Salmo 18, diz isso: a lei do Senhor Deus é perfeita, é um conforto para a minha alma. Nós, de fato, quando ouvimos a palavra de Deus, nos sentimos confortados, consolados pela palavra. Não só quando ouvimos a palavra, mas quando no nosso dia a dia nós começamos a viver essa palavra. Olha, é tão bom quando de fato nós compreendemos que Jesus Cristo se torna presente no meio de nós, nos dá alegria, nos dá força, quando a sua palavra gera esta vida dentro do nosso coração. A palavra gera vida eterna e por isso ela conforta a nossa alma. Quando nós vivemos a nossa religião desse jeito, meus irmãos, nós só podemos louvar e agradecer a Deus porque estamos no caminho certo. Mas bem outra é a sorte daqueles que não compreenderam que a palavra de Deus é para gerar vida. Quantas pessoas, ou até mesmo nós, em algum momento da nossa caminhada, vivemos uma religião de superficialidade, uma religião superficial, uma religião de fazer coisas e não de viver a palavra, mas de cumprir preceitos. Nós ouvimos na primeira leitura como Moisés havia dado a lei ao povo: honrará pai e mãe, não cometerás adultério, não roubarás, os 10 mandamentos.
E as pessoas passaram a observar aqueles mandamentos como uma prisão, como uma forma de não desagradar a Deus, mas não porque acreditavam de fato que os mandamentos da lei de Deus são um conforto para a nossa alma e alegria para o coração, não como algo que é brilhante e luz para os nossos olhos. Quando nós vivenciamos a palavra de Deus apenas pela letra e não pelo espírito dessa palavra, a palavra do Senhor se torna pesada para nós. E passamos a viver essa religião que, ao invés de gerar vida, mata e se transforma em comércio. Se eu der tal coisa, está tudo certo, não preciso fazer mais nada. Foi nesse sentido que Jesus purificou o templo de Jerusalém. Aquele povo havia transformado a palavra do Senhor em um negócio. Haviam transformado o lugar do sacrifício em um lugar de comércio. Haviam deturpado o sentido da palavra de Deus. Haviam transformado a palavra de vida em uma palavra que julga, que ameaça, que condena, que exclui. E quantas pessoas estavam oprimidas por aquela palavra? Quantas vezes, por causa de um nosso mau comportamento, de uma arrogância do nosso coração, de uma prepotência por nos acharmos melhores do que os outros, porque, afinal, eu vou à igreja e você não. Quantas vezes nós fomos exatamente como estes pessoas que estavam ali no templo, na esplanada do templo, fazendo a sua figura de devoto, mas no fundo do coração a palavra não trazia vida. Foi por isso que Jesus fez aquele chicote. Jesus, ele purificou o templo para significar de fato que naquele lugar, naquela casa do Senhor, haveria de haver apenas oração. Ele quis transformar a sua casa, a casa do Pai, em uma casa de adoração. Uma adoração que se realiza e se concretiza em seu próprio corpo, como depois o próprio evangelista João vai dizer no final do Evangelho. Jesus, ele purifica o templo, expulsando aqueles vendilhões, expulsando aqueles comerciantes do sagrado, para mostrar que aquilo não é a fé. A fé não é vender promessas. A fé não é vender graças. A fé não é vender bênçãos. A fé não é nada disso. Muito menos a fé significa você oprimir as pessoas que pensam diferente de você. Isso não é a fé. Jesus, ele transforma o seu povo. E a partir daquele momento, Jesus, ele vai ter uma grande dificuldade com os mestres da lei. A partir daquele momento, Jesus tocou na ferida do sistema religioso da sua época. A partir daquele momento, ele vai ser perseguido. E no tribunal de Jesus, uma das acusações é essa: ele blasfemou contra o templo, dizendo que iria destruí-lo. As autoridades, então, começam a perseguir Jesus. Nesse meio da quaresma, no terceiro domingo, a gente vai perceber como que a paixão de Cristo, ela vai começar a se configurar. E daqui a 3 semanas estaremos aqui na igreja ouvindo a condenação de Jesus no domingo de Ramos. Vejam como é interessante esse percurso litúrgico que estamos fazendo. Mas e para nós, irmãos? O que essa purificação do templo tem a nos dizer dentro da nossa vida espiritual? Nós ouvimos no início da Santa Missa que Jesus nos deu 3 remédios para curar o pecado do nosso coração. O pecado é uma doença, é uma enfermidade espiritual que nos tira da vontade de Deus, que faz com que a gente não compreenda a palavra. O pecado transforma a palavra de Deus em uma palavra dura.
aquilo que a palavra de Deus é: vida, brilho, luz, preciosa, mais doce do que o mel, no coração da pessoa que está em estado de graça, é justamente o contrário para a pessoa que está em estado de pecado. Então o Senhor nos dá 3 remédios para vencermos esse mal. 3 remédios para purificar o nosso ser. Qual é o chicote de Jesus para transformar o nosso coração? A esmola, a oração e o jejum. As 3 obras da Quaresma, que desde a quarta-feira de cinzas estamos falando delas todos os dias. Esmola, oração e jejum. Essas 3 coisas vividas juntas são o remédio para transformar esse coração de pedra em um coração de carne, em um coração vivo, um coração que se deleita com a palavra do Senhor, como nós cantamos neste Salmo número 18. Vamos inclinar a nossa cabeça hoje na presença de Jesus e vamos pedir a Ele nesta noite que Ele purifique o nosso interior. Peça que Jesus realmente expulse do seu coração os vendilhões e os cambistas, ou seja, o pecado, aquilo que tira o seu coração da presença de Deus. Peça a Jesus para purificar o seu interior, para que Ele te transforme em um verdadeiro adorador. Peça isso ao Jesus nesta noite. E peça também que o Senhor te dê a graça de viver melhor os 3 remédios da Quaresma.